Olá, olá, sejam todos bem-vindos. E essa noite eu recebo a Sara Bonilha. Ela que tem 2 filhos sequestrados lá na Síria pelo marido dela. Sara, muito obrigada por aceitar falar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de expor aqui meu caso e minha história. Sara, pode começar, por favor, explicando para a gente como você conheceu o seu marido ou ex-marido? Bom, eu conheci ele através de um amigo em comum, né? Nós tínhamos um amigo em comum que ele publicava algumas fotos dele. Eu falei, puxa, que bacana, ele é casado, não é? Eu perguntei, fui me informar sobre ele. E esse amigo em comum falou que não era, né? Que ele era homem para casar. E assim, na época eu estava buscando isso, né? Uma pessoa que quisesse um compromisso sério, né? Que quisesse formar uma família. E é isso que o meu amigo se comentou, né? Ele falou, ele é o tipo de homem para casar, né? E quer família, quer filhos. Eu falei, puxa, é exatamente isso que eu busco. Falei, me apresenta ele, passa meu contato, vamos conversar. E desde então, eu tive a oportunidade, na época, conheci ele, marcamos, nos vemos, conversamos, né? Eu fui conhecendo um pouco mais sobre a história dele, na época, da família, e foi assim. E aí nos envolvemos, né? Começamos a nos dar oportunidade de nos conhecer melhor, e eu vi que a coisa já estava ficando mais séria. E, por fim, né? Na época, eu até tinha recém passado no exame da ordem, não tinha muita experiência, né? Foi logo no início, foi tudo muito novo, foi tudo muito bom. Foi tudo assim, novidade para mim. Puxa, conquistei muitas coisas, enfim. Conheci ele, por fim, optamos em nos casar, né? Tivemos a nossa filha, hoje a Ráguida com 6 anos, e depois o nosso filhinho com 4 anos. A história é longa, a história realmente é bem longa. Depois que eu conheci ele, né, nós casamos, assim, uma coisa que eu tenho observado muito, que me chamou a atenção, mas assim, isso me preocupou no sentido de como a minha imagem seria com ele, né, na época. Eu lembro que ele tinha se proposto a casar num regime de separação total de bens. E na época ele não tinha bem nenhum, quando eu conheci ele. E isso me chamou a atenção, ainda perguntei por que isso, né? Porque quando você casa, geralmente o normal, o regime, né? Mais acostumado a se aderir num casamento é comunhão parcial de bens. E aceitei, né? E perguntei para ele, mas por quê? Qual a alegação? Qual a sua justificativa? E na época ele tinha falado assim, tem muitos amigos árabes meus que casaram com brasileiras e tiveram filhas, né? E aí elas brigam e fogem com as filhas e pegam todos os bens dele. Eu falei, não, mas tá errado isso daí. Tá errado. E isso tá errado. Essa história tá mal contada, né? Alguma coisa aconteceu. Certamente isso daí, se for pautado na justiça, tem que ver os dois lados, mas enfim. Esse inicialmente foi o argumento dele. Casei, aceitei as condições que ele propôs, para mostrar para ele que eu estava no intuito de me relacionar com uma pessoa não com o propósito de me aproveitar dele, né? Mesmo porque ele não tinha nada. E tentar mostrar para ele que eu estava com o objetivo de casar. Desculpa, eu tô bastante sensível com tudo isso, com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo na minha vida. Por fim, aceitei a proposta dele, né, para tentar mostrar para ele que realmente eu estava com o intuito
de me casar com uma pessoa para crescer, né, numa união, para mostrar para ele que nós dois, com os nossos esforços, nós iríamos conquistar tudo junto, né, em prol da nossa família, né, para os nossos futuros filhos. E essa era a intenção inicial. Casamos, ele inicialmente foi morar na casa, né, com a minha mãe, a casa estava alugada na época, e por fim, meu irmão aceitou muito bem ele, minha família recepcionou bem ele, né, meu irmão inclusive na época falou, só respeita minha mãe, minha irmã, né, só por favor isso, né, você vai ser muito bem-vindo, você é estrangeiro aqui no meu país, você vai ser muito bem-vindo, bem acolhido, e fica à vontade. E a minha mãe aceitou, queria ajudar na época, até que ele começasse a crescer financeiramente. Enquanto isso, né, eu também procurava ter alguns trabalho remoto, né, trabalho home office na área jurídica, e já tinha ganhado a Ráguida, minha bebezinha. Depois que meu irmão, né, ele saiu de casa, logo no início do relacionamento, depois que eu tive a minha filha, já com 1 mês de nascimento, houve a primeira agressão, em que nós discutíamos muito, havia muita discussão, era o tempo todo, discussão. Ele era uma pessoa muito explosiva, muito nervoso, né? Ele vivia argumentando que estava cansado de trabalhar lá na região central de São Paulo, na 25, e sempre com um argumento de que estava exausto, cansado, chegava explosivo, qualquer coisinha que você perguntasse, mas assim, fosse dirigida a palavra, ele responderia com agressividade, né? Agressividade verbal. E assim, num desses momentos, depois que eu tive a minha filha, houve a primeira agressão. Ele me empurrou, eu estava... Foi uma gestação com parto cesárea, tive sangramento. Eu falei que eu ia chamar a polícia, minha mãe também. E ele ficou naquelas brigas, né, naquelas gritarias, chama. Falei, vamos chamar. E depois cada um, né, se afastou do ambiente, esperamos esfriar aquela briga, aquela tensão. Minha mãe procurou tentar acalmar ali a situação. Infelizmente, ela acabou vivenciando essa parte também. E aí, assim, depois ele se desculpou, nós explicamos que no meu país, agressão contra a mulher da cadeia é crime. Eu ali no momento poderia ter chamado a polícia, mas não fiz, porque foi logo no início de tudo, do meu casamento, do meu relacionamento, do nascimento da minha filha. E ainda tinha sentimentos. E não era fácil tomar uma decisão. Eu nunca vivi um relacionamento assim. E eu tentei ali lutar. Por fim, depois disso, né, pacificou, mas ainda houve muitas agressões verbais, muita agressão verbal, essa violência psicológica, né? E assim, e eu procurava ali conversar com ele e falar, olha, Kira, assim não é possível manter relacionamento, não dá. Eu já tive momentos que eu já falei, vamos divorciar, e ele falava que não queria, porque árabes não aceitam divórcio.
Eles não aceitam, eles não toleram um divórcio, né? Eu, na verdade, não queria me separar, mas muitas vezes eu mencionei do divórcio, porque já estava muito sufocante, essa questão dessa briga, era um ciclo que parecia que não terminava. E, por fim, nós optamos a dar mais chance, de novo, no nosso relacionamento. E com isso, eu lembro que eu tinha comentado com ele que quando ele estivesse nervoso, para ele descansar, que eu não iria me dirigir a palavra. Assim também, quando eu estivesse nervosa, para ele não falar, não proferir nenhuma palavra para mim, justamente para não criar contenda, porque a gente, no auge do estresse, você explode, você fala coisas assim, no momento de raiva, ali que você pensa, você quer pôr para fora, e nem tudo que você pensa com raiva você tem que pôr para fora, assim, para ofender a pessoa. Não, sabe, tem coisas assim que nem tudo dá para corrigir, eu tô falando por mim. E ele aceitou, ele concordou, e assim começou, né? Foram alguns anos, né, que eu tive que aturar esse estresse dele, que era um estresse bastante, assim, violento, eu digo verbal, muito violento, muito estressado. E depois, com muito custo, conseguimos trabalhar no marketplace, tivemos a nossa empresa, e eu falei para ele como eu administrava a finança, comentei com ele, vamos comprar nosso apartamento, vamos sair do aluguel. E deu tudo certo, foi aprovado. Eu já tinha o meu segundo menininho, o Salomão. Já tinha o Salomãozinho, a Ráguida, quando completou 1 ano, eu descobri minha gestação. Eu realmente estava com adenominose, que era uma inflamação no útero. E essa inflamação não permitiria eu gestar, exceto com muito tratamento. Então, eu não me preocupei, mas ao mesmo tempo eu confesso que eu queria mais uma criança para fazer companhia para minha filha. E, enfim, tive meu segundo filho, compramos nosso apartamento, a coisa fluiu, começou a andar, o casamento começou a ficar mais leve, e por fim, né, surgiu assim a questão, né, do Kinan viajar para lá, por influência do irmão dele. Kinan sempre mencionou que nunca iria voltar para a Síria, foi bem categórico com isso, por causa dos traumas que ele sofreu lá. E com isso, ele não queria, resistiu um pouco, né, sobre o pedido do irmão. O irmão influenciou muito e falou, vem, tá tudo bem, que a família mudou, porque ele conhece a família dele, eu não tenho a menor noção, né, enfim, e porque eles tinham briga entre eles, então assim, eu não conhecia, né, eu só conhecia eles por videoconferência, mas enfim, ele topou. E aí o que nós fizemos? Alugamos o nosso apartamento, e deixamos, e nós fomos para a casa da minha mãe, para o apartamento da minha mãe. Os nossos móveis ficaram todos guardados num imóvel do irmão dele, né, um imóvel vazio. E a ideia era o quê? Viajar para a Síria. E no retorno, nós mudarmos para uma escola próxima da escola da minha filha, da Ráguida. E com isso, ficamos na casa da minha mãe, tudo estava ocorrendo conforme planejado. Aí ele me falou assim, eu falei, quanto tempo nós vamos ficar lá?
Aí ele falou que a ideia era ficar 3 meses. Falei, 3 meses é muito, eu achei muito. Poxa, o máximo aí, assim, gritando, seria 2. Na época, eu lembro que eu comentei algo assim, de um tempo mínimo, sabe? Ainda assim, seria muito. Ele falou, não, fazem 10 anos que eu não vejo meus pais, minha família, então 3 meses é pouco. Ele comentou que era pouco. Ele chegou a mencionar que queria ficar 6. Eu falei, não, 6 meses eu não fico, porque nós temos toda uma vida aqui para administrar, né? Aluguel, eu tinha meus animais, a escola das crianças, querendo ou não, tinha vida, toda uma vida aqui. Isso, assim, tudo em cima da hora, sem planejamento, eu não concordei, não aceitei. E aí ele falou, não, então 3 meses. Falei, tudo bem. Aí ele começou a comentar que era para levar documentos, né? Falei, para que documento? Levar a certidão de casamento? Falei, para quê? Para quê? Ali, o nosso documento de estrangeiro é só o passaporte. Aliás, em qualquer país. Isso daqui não tem validade legal nenhuma naquele país. Ele falou, não, leva. Eu não levei, né? Mas levei o RG das crianças, claro, se precisasse ali, em questão de no aeroporto, enfim. E aí pediu para levar mochila, né, levar quase tudo, como se estivéssemos mudando praticamente. Muita gente falou, pô, você não percebeu isso? Você não desconfiou? Eu desconfiei. Eu desconfiei que dava a impressão que eu estava indo morar lá. Eu não vou negar, eu desconfiei, mas eu não imaginei que tudo isso estava... Pelo que eu percebo hoje, isso tudo estava planejado. Tudo estava planejado. Sara, tu fica bem à vontade para chorar, não tem problema nenhum. Na verdade, é a vida real. As pessoas aqui na TVD já estão super acostumadas com isso. Só quero fazer um alerta a respeito da violência doméstica. Quase nenhuma mulher denuncia na primeira agressão. Na verdade, vai ser denunciado. Tu, como advogada, sabe disso. Sim. 10ª. É isso mesmo, eu estou vendo. Hoje eu entendo como vivência mesmo. É difícil, é muito fácil quando tudo a história aconteceu e você opinar como seria uma forma correta. Você entende? É muito fácil falar, olha, você deveria ter feito isso, você deveria ter agido assim. Já aconteceu. Ali, quando se trata de um movimento, um envolvimento que tem relacionamento, tem sentimento, tem menores, sabe? Família. Financeiro, sabe? Tudo isso pesa na sua escolha, na sua decisão. O medo também influencia. Eu sei que hoje o incentivo para as mulheres não aceitar, não tolerar a violência tem que ser constante. Desculpa, eu estou muito sensível, porque... O tempo é teu. A gente também tem a dependência emocional. Algumas mulheres têm dependência financeira. Não dá para julgar se tu não vive, se não está ali naquela situação. Esqueçam isso. Mas você não faria nada do que tu pensa hoje que faria se estivesse naquela situação. Isso eu posso te garantir, Com certeza absoluta. As pessoas não têm ainda consciência de que viver ali naquela pressão é diferente de quem está de fora. Quem está de fora vê tudo muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil arrumar uma resposta, é muito mais fácil agir, sabe? Hoje eu entendo por que muitas mulheres não conseguem ter a coragem de sair. Hoje eu entendo nessas questões. Eu estou falando pela minha vivência. Eu estou falando por mim, pela minha experiência. A gente não deve tolerar. Então, orientar as mulheres a ficarem mais atentas, né? E ter uma rede de apoio e não julgamento. Tem que ter rede de apoio. Julgamento é demais. As mulheres não precisam disso, pois o sofrimento já é o suficiente, já é um preço, né?
Então, assim, eu estou muito sensível, porque meus filhos estão longe depois desse sequestro. Eu estou vendo a injustiça na minha frente. Eu estou de mãos atadas. Eu não estou vendo o governo do Brasil se manifestar. A gente vai chegar aí. Quanto tempo tu ficou casada, Sara? 7 anos. 7 anos. Explica para a gente, antes da gente entrar no acontecido, e assim como no caso da Karen, o Itamaraty finge que está tudo maravilhoso, que não tem nada acontecendo, o Itamaraty do Lula, o que é a mãe da Sharia? Porque isso confunde as pessoas. Tem a mãe da Sharia e tem uma outra mãe. Mãe de Aya. Mãe de Aya. Aya. Aya trata-se assim, seria no caso da Convenção de Aya, né? As mães, não as mães, né? Pessoas assim que sofreram casos de sequestro ou retenção ilícita, né? E são países signatários entre si, tem um acordo, tem um tratado assinado, que é essa Convenção de Haia, que tem essa bilateralidade, consegue ter um acordo, né, com outro país, por exemplo, para intermediar de uma forma mais célere, né, rápida, para trazer a criança retida ou sequestrada por um dos genitores. Já a mãe de Sharia, nós falamos, mencionando mãe de Sharia, que inclusive esse termo foi criado pela Dani. A mãe de Sharia trata-se de países que não são signatários da Convenção de Haia, são países regidos pela lei islâmica, tá? E a lei de Sharia, ela que trata do casos assim, de divórcio, de guarda, né, de alimentos, propriedades, são leis totalmente regidas pelo Alcorão, né, juntamente com a lei do país. É como se fosse uma lei do país, né? Então, assim, eles procuram manter a lei do país segundo as leis do Islã. E por isso que nós falamos a mãe de Sharia, porque é a lei de Sharia que tramita lá nesses casos, em caso de divórcio ou guarda de crianças, né? Então, assim, a lei de Sharia, ela dá muito mais vazão para o pai, né, do que para a mãe. E tem algumas regras lá que eles falam, mas a realidade é que nunca funciona, tá? Não funciona, ali no dia a dia não funciona. Então, a lei de Sharia funciona para o homem, não para a mulher. Basicamente, tira todo o direito da mulher, no caso, assim, de um divórcio, os filhos ficariam com o pai. Lá eles falam, não, mas os filhos, eu estou falando porque tem alguns árabes que mencionam que quando os filhos atingem uma determinada idade, eu não lembro se era 7 anos, fica com a mãe. Depois que atingiu essa idade, fica com o pai. Então, baseado nessa lei de Sharia. Mas, assim, na prática é outra. Fica totalmente com o pai. Essa é a realidade. Perfeito, Sara. Agora sim, o que aconteceu no ano passado? Eu vou pegar aqui a data certinha. Em junho de 2024, você foi para a Síria, teria que voltar no dia 19/9, mas voltou no dia 30/9, porque ele ficou com as crianças. Isso, ele reteve. Dia Mas nessa 10 viagem não estava tu, tua mãe, ele, não estava a família toda? estava. Estávamos todos em família, com a passagem ida e volta. A nossa ida foi no Ele dia... também. Ele Ele também. também tinha uma passagem. Todos, meus filhos, minha mãe, todos com a passagem de ida e de volta. Tá. Estava comprada já. Fomos para a Síria no dia 10 de junho, viajamos daqui do Brasil dia 10. Ficamos ali, a proposta era ficar 3 meses, começou a ter muita briga. Depois desse caos, né, que aconteceu, 3 dias antes, né, o pai do
do Kinan, que é o genitor dos meus filhos, ele propôs para o Kinan que quitaria o nosso apartamento, né? Mas com uma condição, que o Kinan passasse, que eu passasse totalmente a escritura para o nome do Kinan. E eu estranhei aquilo, porque nosso apartamento, nós compramos juntos, né? Foi um investimento meu e dele, não foi único e exclusivamente dele. E eu estranhei aquilo, né? Eu fiquei profundamente ofendida, fiquei mal com aquilo, né? Porque, assim, teve muito... Quando chegamos na Síria, ele se mostrou totalmente uma outra pessoa, uma pessoa mais agressiva, né? Ali ele estava, obviamente, no ambiente dele, né? Então, ali ele sabe como é que funciona os trâmites da família, da lei do país dele. Ele ficou um monstro, essa é a realidade. Por fim, né, eu estou tentando chegar ao fim, estou tentando resumir aqui. Eu não concordei com a proposta do pai dele. Eu falei, por que você... Não precisa resumir, não, viu? O microfone é teu. Tá. Eu não concordei com a proposta do pai dele e falei para ele que isso não está certo. Eu fiquei muito ofendida, chorei demais, porque era 3 dias antes de nós viajarmos, veio essa proposta. Para mim, isso foi como maligna, porque até então, mesmo depois das nossas brigas lá, o Kinan, ele estava arrumando as malas dele. Isso é um outro detalhe. Ele estava arrumando as malas dele para voltar. Quando ele veio com essa proposta, fiquei muito ofendida, eu chorei. E falei para ele, poxa, você tinha que falar com seu pai, porque assim, lá funciona a lei do país. Lá não é Síria. Ah, mas meu pai é velho, meu pai não entende, porque aqui na Síria todas as propriedades ficam tudo no nome do homem. E eu comentei, não, isso está errado, mas lá, aqui é Síria, lá é outro país, ele não pode querer impor a lei da Síria sobre o nosso país, sobre o nosso regime, sobre o que nós compramos. E você tinha que se opor a isso. Você tinha que se posicionar na frente do seu pai e falar, não, pai, eu não vou concordar com isso. Estou casado com a Sara, nós compramos juntos. E é isso, assim, foi um contexto, sabe? Um emaranhado de sentimento bem ruim, de enganação. E me senti muito ofendida e falei, eu não vou continuar o casamento com você. Sabe? Não vou. Eu quero me divorciar de você. Não quero. Ele chorou, pediu perdão, falou que não ia fazer isso, queria cancelar, que nós não ia aceitar a proposta do pai. Mas aí eu falei, poxa, depois de tudo que você fez, você devia ter pensado antes de falar comigo. Além disso, depois de tudo que aconteceu aqui, né? Que teve muitas brigas também lá. E com isso, eu tinha batido o pé, eu falei que eu iria me divorciar. Aí ele falou, tá, então você vai voltar para o Brasil e eu vou ficar aqui na Síria. Você e as crianças voltam. Até então ele não tinha se manifestado em ficar com as crianças. No dia seguinte, que era dia 14 de setembro de 2024, eu encontrei com ele na sala de jantar. Falei, Kinan, e ela, vamos, arruma suas malas, vamos embora, vamos para casa. Ele falou, não, vai você e a sua mãe, eu e meus filhos vamos ficar. E o irmão dele estava ali com ele. E aí começou o caos, as agressões, a partir daí. E aí eu vi muita gritaria, a mãe dele desmaiou, não foi acolhida nem pelos irmãos. E eu tentei conversar com o pai dele para convencer ele a não fazer isso. O irmão dele, o pai dele disse que ele não pode se envolver nos assuntos do Kinan. Eu tentei, né, usar o argumento, isso é pecado, isso é haram, né? No meu país isso é sequestro, não pode. É o pecado separar os filhos da mãe, né? E ele falou, desculpa, mas eu não posso ajudar. Na verdade, ele queria que meus filhos ficassem lá, essa é a realidade.
E ali, ainda assim, na tarde para anoitecer, eu tentei ali conversar, falar que não, eu vou para casa com as crianças. Eu arrumei as crianças, tinha deixado tudo pronto e eu falei, eu vou para casa com as crianças, sim, eu vou para casa com as crianças, amanhã eu vou. E aí começou, né, um grande caos. Ele falou que não vai, o irmão dele filmando, né, com o telefone e falava, os filhos não vai, não vai, né, como se ele tivesse poder sobre os meus filhos, como se os meus filhos fossem dele. Aí, né, eu chamei meu irmão, minha cunhada, amigos, né, para todos ajudarem, para tentar convencer o Kina a não fazer isso. Infelizmente não ajudou. Teve um momento ali, que até tá na gravação, que eu tentei sair, né, que na vontade era de sair, pedir socorro, gritar, pedir, gritar, e só que assim, é um povo muito omisso diante de casos assim. São pessoas medrosas, são pessoas que se omitem a socorrer um próximo. Eu já percebi isso. Então, de nada me adiantaria. Porque eles escutaram os gritos no apartamento. Ninguém teve coragem de ir lá bater para, sei lá, ou ligar, ou mandar uma mensagem, porque são vizinhos há muitos anos, se conhecem. Ninguém teve coragem, mas enfim. Aí eu tentei abrir a porta, né, enquanto eu entregava o telefone, o Kina me empurrou, né, minha mãe falou, não empurra ela, e ele mandou ela calar a boca, e quando ele ia avançar para agredir minha mãe, eu puxei ele, foi assim, um instinto muito rápido, porque se ele fizesse qualquer coisa com a minha mãe, me batesse a cabeça, poderia, assim, é idosa, entende? Poderia ser tudo muito mais grave. Puxei ele virou e me deu um chute no tórax, foi quando eu caí. E ali foi muita gritaria, muito choro. E aí a esposa do irmão dele pegou meus filhos e retirou para o apartamento deles, retirou do local, porque estava muita briga. E depois disso, a mãe dele pegou eu e minha mãe e levou na vizinha de frente para tentar parar a briga, sabe? Porque a gente estava vendo que ia ficar pior. Ficamos na vizinha e eu comecei a perguntar, cadê meus filhos? Eu quero ver meus filhos. Ah, tá na NUR, né? Tá no Rami. Falei, não, eu quero meus filhos aqui do meu lado. E nada de trazer meus filhos. Eu falei, cadê meus filhos? Eu vou lá. Enfim, isso eu tô contando com mais detalhes. Ali, assim, é muito dolorido. É muito dolorido. Depois, ele pegou a mala, os passaportes, pegou meus filhos e sumiu. Eu não sei para onde ele foi. Eu perguntei para a família, ninguém dizia saber. Eu fiquei em desespero. Eu falei, será que ele vai para a Jordânia? Será que ele vai para o Líbano? Você fica desesperado. Será que ele vai para aquelas montanhas ali? E, assim, a sua mente fica mil. Parece que eu nunca mais iria ver meus filhos. E ainda assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Dia seguinte, de manhã, eu nem dormi aquela noite. Foi com muita aflição. Sabia que meus filhos foram separados de mim. Desculpa. Eu que tô aqui me controlando para não chorar também. Sara, depois disso, tu nunca mais viu as crianças? Pessoalmente, não. Eu vi só por vídeo. Dia seguinte, era
meu retorno para o Brasil. Ia de carro até o Líbano. O chofer chegou, pegou as malas e fomos. Durante a viagem de carro, que é 3 horas, o chofer recebeu muitas ligações do Kinan perguntando como é que eu estava, se eu estava com ele, se eu estava indo para lá, se eu estava bem. E aí ele começou a convencer o chofer para eu ficar. Eu falei, como é que eu vou ficar com esse monstro? Depois de tudo que ele fez, eu não vou ficar. Eu pensei, eu vou lutar lá no Brasil para isso. Quando eu cheguei no Líbano, meu irmão me orientou, Sara, corre o risco de repente ele alegar no judiciário da Síria que você abandonou as crianças e você nunca mais ter seus filhos. Você não quer tentar arriscar? Eu falei, eu vou tentar mais uma vez. Minha mãe seguiu viagem ao Brasil e eu voltei para a Síria. Eu estava destruída. Meu braço estava roxo, porque o irmão dele teve um momento ali que ele fechou a porta. Ele queria manter a gente também numa parte da casa, fechados, separados. E eu falei, não, vai ficar aberto, né? Não, vai ficar aberto. E nessa que eu fui tentar abrir, ele procurava fechar e eu tentava abrir, ele começou a esmurrar meu braço. Ficou todo roxo, eu tenho as fotos também. E aí, depois que aconteceu a parte do Kinan me chutar e eu caí. Isso foi antes do Kinan me chutar. Eu tava bem assim, tava com uns hematomas, tava bem dolorida. Voltando pra Síria, com medo, mas ao mesmo tempo, com uma última esperança de tentar voltar com meus filhos. Eu voltei. Ele tava na casa do irmão dele mais velho. Então, quando ele saiu, sequestrou meus filhos, ele foi na casa do irmão dele, do irmão mais velho. Ele ficou lá. São todos coautores desse sequestro. Toda essa família participou. Toda. Quando voltei, fiquei lá. Perguntei para ele, nós vamos alugar alguma casa para nós ficarmos, porque eu não quero voltar na casa dos seus pais. Não, a gente vai ficar na casa dos meus pais e depois a gente vê isso. Eu falei, ai meu Deus, tudo de novo. Eu voltei, a sensação era como se eu estivesse voltando pro cativeiro. Quando eu voltei, ficamos lá, eu tentei tentei dialogar com ele, tentei convencer ele para ele voltar pro Brasil. Ele volta, não vai acontecer nada com você, ninguém vai fazer nada para você, mas não faz isso, não separa a mãe dos filhos. Falei para ele voltar, ele não quis. Ele falou, ainda não. Brasil para mim não tem mais Brasil. Aí eu falei para ele, e a Ragda? Ragda é menina, deixa eu pelo menos levar ela. Ela vai crescer. Ela não pode ficar sem a mãe. Ele falou, ainda não. O Salomão, ainda não. Eu percebi que eu não tinha mais diálogo nenhum quando as minhas chances, na verdade, caíram para zero. Quando os três, o pai dele, o irmão dele e ele saíram para matricular as crianças lá na Síria. Ali eu percebi que eu já não teria mais chance, porque lá as escolas são caras, né, as particulares. E o pai dele pagou o ano, né? Então ele jamais iria sair e deixar eu levar os filhos depois de todo um dinheiro investido que o pai dele fez. Enfim, eu falei que eu não concordo com isso.
Inclusive, Sara, é até uma forma de manter as crianças lá na visão do judiciário. Elas estudam aqui em colégios particulares, né? Exatamente, exatamente. Tudo é uma forma manipulada, tudo de uma forma bem calculado, bem calculado. E aí eu falei para ele que não, quero que você saiba que eu não concordo com isso. Isso não foi um combinado. Você me trouxe aqui para nós passearmos, para conhecer tua família. Eu não concordo com o que você está fazendo, isso é errado. Eu quero que meus filhos voltem. Ele falou, não, não vou voltar. Não vou voltar. E eu falei, então eu vou embora, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui. Porque ali eu estava vendo que eu iria ficar como uma escrava mediante ali aquela família. E, além disso, eu estava completamente traumatizada com tudo que tinha acontecido comigo. Era como se eu não tivesse voz nenhuma. Voz nenhuma. De fato, eu estava sem voz ali. De fato. E aí, pedi ajuda dos meus amigos, né? Para minha mãe, para o meu irmão, para minhas famílias, para as minhas amigas, para comprar a passagem. E foi justo nesse dia que começou a ter o bombardeio de Israel no Líbano. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou embora? Começou a ter aqueles bombardeios, eu comecei a ficar preocupada com meus filhos. Falei, agora, o que vai acontecer? Sua cabeça fica mil. Eu falei pra ele, eu vou embora. Ele falava, não, você vai ficar, você vai ficar. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui, né? Eu não concordo com o que você tá fazendo. Volta pro Brasil, ele não queria. E nessa ele se alterou. Começou a se alterar, ficar irritado. Eu falei, o que foi? Você vai me agredir de novo? E ele falou, se preciso for, eu bato de novo. E veio cuspiu na minha cara. Puxou meu cabelo, pegou meu cabelo e enrolou no braço dele e lançou contra a porta. Me jogou no chão, caí, bati a cabeça. Assim, o trauma da alma foi pior. Essa é a realidade. E ali eu fiquei tremendamente com medo, porque eu estava constantemente sendo vigiada. Ou pela mãe, ou pelo pai dele, por ele mesmo. Pelo irmão dele que descia, né, para ir lá, pela cunhada dele. Elas sempre estavam vigiando ali. Teve momentos que, várias vezes, na verdade, a mãe dele trancava a porta, levava a chave com ela até o quarto. Eu fiquei extremamente em cárcere ali. Para eu sair, teria que ter muito dinheiro, porque ali naquele país é um país extremamente precário, uma tecnologia assim é precária também. Teria que ter muito calhamaço de dinheiro. Sempre, a maioria deles andam assim na rua. E eu teria que ter muito dinheiro para pegar um táxi para chegar até o consulado, se eu precisar de alguma ajuda, né? E se eu quisesse sair, alguém tinha que ir comigo. Não dava nem para sair. Eu tinha conversado com uma advogada lá e eu tinha marcado com ela e por fim eu fiquei com medo. Eu não vou conseguir porque eles vão mandar alguém me seguir. Eles vão mandar. Então, assim, vai ser uma ida em vão, sabe? Eles vão saber a real intenção, por que eu quero sair. Por fim, eu consegui comprar o passaporte e fui pela Jordânia. Fui embora pela Jordânia. Fui de ônibus até a Jordânia e na Jordânia fiquei hospedada numa casa da irmã lá deles, né, parentes, né, da mãe do Kiran. Me recebeu muito bem, ali não tem que reclamar. E aí eu segui viagem para a Jordânia. Da Jordânia para o Brasil. No Brasil eu cheguei aqui no dia
30 de setembro. Eu viajei 28 e cheguei aqui no Brasil dia 30. Até hoje, os meus filhos estão mantidos sequestrados. No começo que eu cheguei no Brasil, eu ainda falava um pouco com eles. Tentei outras vezes de forma amigável. Nada adianta, eu não consigo. Tentei amigavelmente, não deu. Não deu. E teve momentos em que ele estava enfurecido, que ele começava a proferir palavras de injúria, que são xingamentos, comigo, com meu irmão, com a minha mãe, né? Ele culpava meu irmão como se ele fosse o culpado da nossa separação, né? E aí, muitas vezes, ele começava a não atender telefone, né, por chamada, né, de vídeo para ver as crianças. Ele muitas vezes ficava irritado, a maioria das vezes, na verdade, ficava irritado quando atendia. E aí teve o momento que ele falou: você vai ficar sem ver seus filhos durante 15 dias, mas na verdade foram 3 semanas. Aí eu realmente não aguentei. Eu falei: não é possível. E quando eu pedi ajuda pro meu irmão falou: grava um vídeo, vamos soltar na internet, vamos pedir ajuda, vamos pedir socorro. E foi o que ajudou. Eu pedi ajuda para todo mundo, porque eu tava sem ver meus filhos 3 semanas. E aí eu fui entrevistada pelo Domingo Espetacular da Record, depois por um canal árabe. Esse canal árabe é um árabe sírio, ele mora na Alemanha. Na verdade, a entrevista dele foi que me ajudou lá, na Síria. Porque a Síria, como é um país assim, que eles uma ditadura, né? É uma democracia disfarçada, na verdade. Mas é uma ditadura aquele lugar. A rede de televisão lá só passa coisas relacionadas ao governo e a guerra atual. Síria, Gaza, Israel, isso, só isso. Não passa cotidianos de furtos, latrocínios, violência, não passa. Não passa, não é permitido. E tudo também é monitorado, igual no antigo regime do Bashar al-Assad. E com isso, esse árabe viu o que estava ocorrendo e colheu o meu pedido, resolveu me ajudar, começou a fazer a reportagem dele. E é um canal muito forte, é um canal que muitos árabes seguem ele. E o pessoal quer saber do que está acontecendo no mundo afora, ou mesmo no próprio país ali, mas de uma forma mais escondida, é no canal dele que costuma passar. E ele me ajudou. A entrevista dele chegou até a família lá do Kinan. Todos se sentiram, na verdade, né, acusados, se sentiram mal, né, se sentiram injustiçados, porque foi isso que eles falaram, né, que eu fiquei sabendo. E depois disso, que o Kinan tomou vergonha e me desbloqueou para eu falar com meus filhos. Foi com barulho. Só foi assim. Isso que eu tinha pedido ajuda pro pai, pra mãe, pros tios, pras primas. Ninguém me ajudou. Para amigos, ninguém me ajudou. Ninguém. Então, assim, era como se eu não tivesse saída. E a única coisa que me ajudou foi a rede.
porque o nome lá, eu não sei se você sabe, mas o nome, o sobrenome, na verdade, é um peso, né? Então, quando é manchado nesses lugares, isso difama, né? A imagem deles, e é ruim para os negócios, entende? É ruim, toda a família passa a ser mal vista, para o comércio, para tudo, a mesquita, onde forem. Lá eles conhecem, família Bacur, entende? Família Lahed, é assim, é só um exemplo. Então, eles sabem que ficaram manchados, ficaram mal vistos perante ali o povo deles, a comunidade deles, ficaram mal vistos. Depois disso me desbloqueou, disse sentir arrependido, né? Falou, você é mãe, você tem o direito de ver os filhos, você tem todo o direito, eles são teus filhos. Isso eu já sabia, só agora que ele percebeu, eu tive que fazer barulho, sabe? É muito difícil conversar com pessoas que são de outras nacionalidades, ainda mais de culturas diferentes. É muito difícil. Apesar dele conhecer como é que já estava funcionando o Brasil, porque ele já estava um bom tempo aqui, ele devia ter um mínimo de consciência, não pelas questões da lei do país dele, mas como mãe. Pô, ela é mãe dos meus filhos. Mas não, ele pensou só nele, no que ele quer e como forma de me punir. É isso. Ele usou tudo isso como forma de me punir. Sara, tu caiu por acaso no golpe do noivo? Porque a Karen Aranha caiu no golpe do noivo, né? Tu também Não, caiu ou não. não? E, cara, então ele é sírio mesmo, veio para o Brasil e aí voltou para a Síria, mas seus filhos são brasileiros. São brasileiros natos, sim. E aí entra uma pergunta, e o Itamaraty? Porque até em cárcere privado tu ficou. Fiquei. Eu fiquei em cárcere. E, assim, tô de mãos atadas. O Itamaraty não se manifesta. Eu já peticionei. Eu já me manifestei. E não foi uma, não foi duas. O Itamaraty não está fazendo nada. Ele é representante do governo e não está fazendo nada. É um país que não está preparado para lidar com assuntos de sequestro. Não sabe lidar com esse tipo de coisa, porque a demora não justifica, sabe? Trata-se de menores e o direito dos meus filhos não tem. Entende? Não tem. Até agora eu não vi nada, nenhum manifesto. E isso tá me deixando angustiada, desesperada. Karen, quando ele falou que tu és mãe e tinha o direito de ver as crianças depois do barulho que tu fez, ele não falou em devolver nem nada? Tipo, olha, é teu, vou te devolver, vou mandar, vem buscar. Teve uma vez que eu tava conversando, foi no dia do casamento do meu irmão, e era importante pro Kina ele ir pro casamento do meu irmão na época, que nós íamos ser padrinhos, né? Meus filhos ser também, a Hagra da minha de honra, Salomão. E tava tudo combinado, né? E o meu irmão até então era muito querido pelo Kina, muito querido. Realmente ele era muito querido. E quando eu falei, olha, tô indo num dos momentos de chamada de vídeo para ver as crianças, a Ragda perguntou, onde você tá, mamãe? Eu falei, tô no ônibus. Tava no ônibus de viagem. Aí ele tava perto, ele viu, você tá no ônibus? Eu falei, tô. Ele tá indo pra onde? Ele não tinha direito de saber, mas tudo bem. Falei, tô indo pro Rio. Vou lá pra casa do Dé. Vai ser o casamento dele, da Fabi. E ele
Ah, que bom, felicidades para ele. Eu vi que ele estava assim, o semblante dele deu uma caída, sabe assim, quando você vê, parece que você vê o arrependimento no rosto da pessoa. E com isso, né, teve momentos que meu irmão também conversou com as crianças por vídeo, minha cunhada, o Kinan também conversou com ele, minha cunhada, todo mundo falou, ô irmão, tá tudo bem, né, tal. E por fim, o Kinan teve um momento que ele falou assim, ele emocionado, ele falou assim, você ainda vai ver seus filhos, logo logo você vai ver seus filhos. Agora eu não sei, eu não entrei muito a fundo porque ele sempre bloqueia, no sentido assim, ele cria um bloqueio para não entrar muito no assunto, muito profundo. E eu falei, Deus te ouça, eu quero isso, esse é o meu sonho, voltar a rever meus filhos. Mas desde então não teve mais assunto sobre isso. Eu até agora não consegui ter um diálogo com ele sobre esse tema. E tá nisso. Tá nisso. Até agora eu não tive a oportunidade, não é oportunidade, mas a chance de falar, porque ele nunca permite. Ele atende, já dá para as crianças. Às vezes eu falo que não, eu quero falar com você, ele finge que não escuta e já dá para o Salomão, ele procura fugir. Entende? Então, assim, ele meio que cria essa barreira e eu não consigo, eu ainda não consigo acessar isso. E para ganhar tem que ser aos poucos, tem que ser aos poucos mesmo, para você sentir, sabe, que tá preparado para falar com a pessoa. Ainda mais um cara como ele, que já te espancou, te deixou em cárcere. Pelo amor de Deus, aí tem que ir muito devagar, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sara, os direitos humanos do Brasil, porque isso fere os seus direitos humanos, e o ECA, porque fere os direitos das Da crianças. criança e do Como é que adolescente. estão nesse caso? Hã? Direitos humanos e o ECA, como é que eles estão agindo no seu caso? Tá inerte. A justiça tá inerte. É isso que mais me espanta. A gente está acostumada a justiça, as leis, no código, a Constituição é muito linda. É tudo muito perfeito. Mas quando você tem que aplicar ela, tem que ser com muito custo, muito tempo. E justiça que tarda não é justiça. Hoje eu tô tendo desgosto e o desprazer de viver isso. Infelizmente, o judiciário, a justiça aqui não tem sido célere no meu caso, assim como no caso de outras pessoas, mas no meu, particularmente no meu, não tem sido célere. E isso me deixa angustiada e deixa deprimida. Você se sente impotente. É como se não tivesse saída. Entende? É isso que passa. Eu sinto que o nosso governo é fraco para isso. Como se não tivesse força. E também não quisesse lutar pelos seus. São crianças. São dois menores. Num país de guerra, meu Deus. Será que eles não têm consciência? Ali eles matam por questão de religião. Isso é muito sério, gente. Eles estão fazendo limpeza. Sunitas estão matando os drusos, mataram alauítas, cristãos. Então, isso é muito delicado. Lá é muito fechado, né? Mas é isso que está acontecendo lá. Ultimamente, na verdade, chegou a televisionar
que os sunitas, né, estavam matando os drusos, que ficava ali na divisão, ali entre não lembro, as montanhas de Golã, não lembro, não me recordo, que é ali, quase ali com a divisa de Israel. Israel acabou defendendo eles, enfim. Mas a realidade é que, assim, sempre vai ter guerra lá, seja por religião, seja por território, seja por espaço, seja por financeiro, seja por qualquer coisa. Ali não vai terminar aquela guerra. Aquele lugar, aquele lugar, infelizmente, vai ser um lugar que vai terminar em sangue. Eu não quero meus filhos naquele lugar. Quando eu fui, não estava em guerra. Não estava. Ainda tinha cenários de destroços da guerra do antigo governo. Tinha destroços, não tinha nada sendo levantado, nada. Era um cenário realmente... É triste. Mas ainda continua. Aí o antigo ditador cai, entra outro pior e vai piorando. É um lugar que não vai crescer, não vai ter paz ali. Não vai, meus filhos não têm que estar ali. Aliás, as pessoas inocentes não deveriam estar ali, sabe? Outros países deveriam estar ajudando para evacuar aquele lugar. Aquele lugar não é para se viver. Sobre aquele regime, não. E, por fim, meus filhos estão lá. A qualquer momento pode ser que caia alguma bomba. Eu espero que não, mas eu não confio. Num país de guerra tudo é possível. Tem pessoas mortas, largadas na rua, cenários de destroços, marcas de metralhadora, de prédio caindo, sabe? Um cenário assim devastador. Não é um lugar para criança. Não é um lugar para os meus filhos. Não é. Aquele lugar não é para os meus filhos. Esses últimos dias eu tinha falado com a minha filha. E ela falou assim: mamãe, a professora falou que o Brasil tem o homem do saco. Aquele homem que anda com um saco preto nas costas. Eu falei, por que ela falou isso? Ah, mamãe, eu tenho medo. Então, assim, já começa aquele jogo, aquela lavagem cerebral na minha filha e aquela manipulação numa criança, né? Para mostrar, olha, que esse país é bom. Lá não. Lá tem homem do saco, tem homem mau, que vai fazer mal para você. Mas, assim, você vê, assim, o jogo de manipulação absurda e você não poder fazer nada. Não poder fazer nada. Entende? Pode ter o homem do saco, mas lá tem um homem bomba. Exatamente. A guerra. Ali é a escassez de tudo. Então, assim, agora, não dá para falar isso para uma criança. A Ragda, ela chegou a ver, assim, na TV, ela pegou e me mostrou, ela virou a tela do iPad, falou, olha, mamãe, e ficou filmando, né, a guerra que estava tendo lá. Estava sendo televisionada. Ela falou, Baba, aqui é Síria, é na Síria, né, falou em árabe com ele. E aí, ele falou, não, Baba, não é Síria, não, é outro país. Ele mentiu. Ah, eu falei, porque assim, ela olhou, né? Eu falei, isso daí é um país de guerra, filha. Mas não falei qual. Aí ela perguntou se era a Síria para ele, ele falou que não, que era outro país. Então, assim, eles tentam manipular. Estão manipulando, claro. Estão fazendo aquela alienação para eles, porque é favorável ali. E eu, infelizmente, eu tô, sabe, eu tô me sentindo derrotada, essa é a realidade. Até esse comentário da professora pode ter sido a pedido deles para que eles não queiram voltar para o Brasil. Sem sombra de dúvida, é tudo um jogo ali, né? Enquanto tá ali conversando, vai tentando mostrar para ela que ali não é um lugar bom. Que ela tem que ficar aqui. Sara, se você pudesse sentar na frente de todos os deputados, senadores, Itamaraty, direitos humanos,
pessoal do ECA, o presidente da República, o que tu falaria para eles? Vamos lutar para trazer os meus filhos de volta. Os meus filhos são brasileiros e eu não vou sair daqui, eu não vou arredar o pé daqui enquanto nós não conseguirmos tirar os meus filhos do poder daqueles terroristas, daquele país, daquela família. Mudar as leis, essa é a realidade. Ter pessoas treinadas naquele local, no Itamaraty, Ministério da Justiça, colocar pessoas mais preparadas, ter planos de ações melhores, diferentes do que já estão acostumados, procurar ver em outros países como é que eles trabalham, ter vários tipos de plano, caso um não der certo, ver com outros também, e ser um processo célere. Esse é a chave do negócio, a chave de tudo isso. Ter prazos. Quando se trabalha com prazo, fica diferente a coisa. Tudo nessa vida tem prazo. Prazo para levantar, tudo. No judiciário também tem prazo, no devido processo legal, tudo tem prazo. Assim, deve ocorrer também nesses casos internacionais, sendo Haia ou Sharia. Tudo tem que ter prazo. É isso. Um acordo, assim, firmemente diplomático. Quando for solicitado, tem que ir atrás. Não pode. São crianças, principalmente crianças. Houve casos de sequestro? Vai atrás. Tem que ir atrás. Não pode deixar. Tem que brigar pelos seus. Tem que brigar. São brasileiros. Nós amamos essa pátria, mas também queremos ser amados por essa pátria. Temos que ir atrás. Temos que lutar. Não podemos desistir. Não pode. Tem que ser célere, tem que correr. Entende? É isso que eu falaria. Perfeito, Sara. Ou seja, Celso Amorim, Macaé e Pilar. Se mexam, né? Inclusive a senadora Mara Gabrilli, que é de assuntos internacionais, ela também precisa se mexer. Ou seja, nós pagamos vocês. Se mexam. Façam algo por nós, pela Sara. Sara, alguma coisa que tu gostaria de falar que eu não perguntei, que eu esqueci de pontuar? Só uma observação. O Kiran, antes de nós viajarmos, o Kiran, ele passou com um médico. E eu vi uma prescrição médica cujo tinha um CID, né? Eu tenho laudo aí. E eu juntei no processo também, cujo o significado do CID era paranoia. E eu fui me informar com uma amiga minha melhor amiga, a doutora Flávia, psiquiatra, e ela informou que é um subtipo da esquizofrenia, tipo a esquizofrenia paranoide. Tem vários tipos, esquizofrenia delirante. Então, assim, quando eu descobri isso, aí começou a fazer sentido todos aqueles comportamentos dele. Isso me preocupou. Por quê? Ele não gosta de tomar remédio. O médico chegou a prescrever um remédio para ele, mas ele não gosta de tomar. Ele fala que está entrando em pânico, começa a ter sudorese, entra em estado de vigília e sai. Ele resolve sair para andar, caminhar, respirar e tentar se acalmar. Mas ele não gosta de se medicar. É uma pessoa, assim, extremamente difícil de lidar. Então, assim, meus filhos, além de estar num país de guerra, tá lidando com um pai que não se trata. E tá com uma doença séria. Entendeu? É isso. Perfeito, Sara. Eu, como psicanalista, pode falar, psicose é complicada. Aí, sim, Mauro Vieira, ministro das Relações Internacionais, Macaé, dos Direitos Humanos, Pilar do ECA, senadores, deputados, pelo amor de Deus, criança está na mão de uma pessoa que tem esquizofrenia paranoide.
Aí que entra, a vida delas agora está na mão de vocês. Não sabia desse diagnóstico dele, Sara, sinto muito por isso. Realmente, assim, foi um choque até para mim, porque os meus filhos, eles estão num ambiente que estão se moldando ao ambiente e ao comportamento dele. Sim. Até o jeito da minha filha falar, já tá falando igual ele, quando ela fica com raiva. Teve um dia que ela mandou um vídeo bem mal criado, assim, mas eu entendi, sabe? Eu não vou discriminar minha filha, mas é uma questão assim, quando elas, não sei quando isso vai acontecer, se eu vou conseguir pegar meus filhos, mas se ainda conseguir pegar em fases pequenininhos, vai ter muita conversa, muito psicólogo, tratamento e assim, fazer muito acompanhamento e tratar com amor, claro, com amor, conversar. A minha filha hoje já entende mais, mas assim, ela teve um comportamento igualzinho o pai, até inclusive de cuspir. Ela gravou um vídeo, né, em que falava, você é porca, eu não gosto de você, sai da minha cara, né, e fazer a cena de cuspir. E eu olhei e falei, será que esse cara, ele tá fazendo isso com quem lá? Para ela ver e copiar. Será que ele fez isso com ela? Com quem ele fez isso? E a minha filha, ela fez exatamente como ele fez. Isso é extremamente preocupante. Sim, inclusive eles estão aprendendo a visão de mundo de um esquizofrênico. Exatamente. Mania persecutória, mania de Ora, perseguição. tudo é uma forma agressiva, tudo responde de forma agressiva. Então é sério, é muito sério isso. Sim. Sim, Karen, desculpa, Sara, é porque as histórias são tão impactantes, mexem muito com a gente, e eu também estou pressionando muito o Senado pela história da Karen. A sua história e a da Karen são extremamente incômodas, tristes, claro, mas incômodas porque já eram para estar resolvidas. Exatamente. Essa lentidão que nos causa uma angústia muito grande, uma sensação de impotência muito grande, porque já era para as crianças estarem aqui, nas escolas daqui, vivendo aqui, e não lá. E não lá. Exatamente. Sara, você tem algum conselho para as mães que estão passando por isso neste exato momento que tu já está passando há um ano, ou quem acabou de acontecer? Tu tem algum conselho? No caso de sequestro internacional, Isso. a realidade é, procure mães que estão passando casos iguais a vocês, porque a rede de apoio fica mais forte e cada uma sabe um caminho para te direcionar, tá? Advogados, elas conhecem muito. Entrevistas, é importante vocês relatarem o caso de vocês. Tem que expor, não tenha medo. Eu sei que é um pouco incômodo no começo, para mim foi, mas é importante que todas saibam, é importante que as mulheres começam a enxergar de uma outra forma. Não desistam, não desistam dos seus filhos, apesar de parecer impossível, mas é uma palavra que só existe em palavra porque o impossível não existe. Não desistam dos seus filhos. Vocês têm uma rede de apoio de mães de Sharia ou Aya muito forte, tá? Procure essas mulheres e façam acompanhamento com psicólogos, que é importante vocês estarem com a sanidade mental em dia, para vocês um dia receber os filhos de vocês. Mas não desista dos filhos de vocês. Vai atrás da justiça. Coloca a boca no trombone. Fala, grita pelo direito dos seus filhos, mas não deixa parado. Corre atrás. É isso que eu tenho a falar. Sara, conselho para as meninas que estão se envolvendo agora com árabe, com egípcio, conselhos. Olha, se envolver com estrangeiro não é proibido,
mas é importante que vocês tenham consciência, tá? Que são países e culturas diferentes. Eu oriento a vocês, antes de se envolver, ou as que estão no relacionamento, no começo as famílias, algumas nem todas, são muito amorosas, muito carinhosas, podem te receber bem. Outras vão exigir que você se enquadre, né, como as muçulmanas que usam hijab. Isso não é obrigatório, deixa eu deixar claro, tem que deixar claro isso para vocês. Tem mulheres muçulmanas que são adeptas ao hijab e outras muçulmanas que não são adeptas, tá? Isso é uma escolha pessoal delas, isso não é obrigatório. Então, assim, um homem que você se envolver, seja do Oriente Médio, primeiro, procure estudar as leis deles, veja bem a família. Se ele se comportar logo no início com agressividade, não agressividade física, mas eu digo já verbal, começar com insultos, né? Ou já inicialmente com uma agressão física, já para. Isso não é um relacionamento para você. Se você se envolver mais a fundo, quiser constituir uma família, tenha ciência que cedo ou tarde o genitor ele vai querer levar a criança para o país de origem dele para ver os familiares. Aí que está o perigo. Cuidado, né? Se você casar com um árabe, tenha ciência de tudo isso, que isso pode acontecer com você. Eu não vou generalizar que todos são assim, tá? Eu não vou generalizar. Tem pessoas que se casam com estrangeiros, com árabes, dão certo, vão para o país, voltam para o Brasil com os filhos. Eu já vi isso. Mas também, assim, não foi um mar de rosas. Porque quando chega num país, a situação muda. Não às vezes pelo genitor, mas pela família dele. A forma como trata a brasileira. Estudem, não se prendam a homem, essa é a realidade. E procure estudar a língua, se você se envolver mais a fundo, estuda a língua deles, para você entender o que eles estão falando escondido, porque eles falam muito escondido de uma forma que você não entenda. E assim, tenha muita prudência, gente, muita prudência. Eu sinceramente, assim, pensaria hoje, né, depois que tudo que eu passei, eu na verdade, não iria me relacionar com uma pessoa estrangeira, né? Especialmente um país árabe. Porque são pessoas diferentes, a cultura é diferente, né? Quando eles estão no país deles, eles tratam e eles agem diferente. Não são todos, não vou generalizar, mas a maioria. Então, preste atenção, tá, meninas? É isso que eu tenho que falar. Sara, quero te agradecer, quero agradecer o seu relato, quero agradecer a sua receptividade, não é isso a palavra, sua recepção comigo, com a TVD, de ter jogado limpo, de ter exposto tudo, quero te agradecer imensamente. Obrigada, eu agradeço você por me dar essa oportunidade de expor a minha história. A maior parte dela acabei expondo chorando, né? Eu realmente estou bem sensível, peço desculpa aos que me assistem, mas não é fácil, gente, não é fácil, é uma luta diária, é isso, tá bom? Obrigada a todos vocês e que minha história sirva de exemplo. Se vocês veem pessoas passando como casos como o meu, gente, por favor, seja casos que for, sejam mais empáticos, palavras mais carinhosas. Se você não concorda, se você quer julgar, guarda para você, mas não fere a pessoa. A pessoa, quando está ferindo, sabe, lendo certos comentários, acaba ferindo mais. Então, tenham prudência no comentário de vocês. Eu não estou falando só por mim, é por tantas outras pessoas que vêm aqui se expor, tá bom? Só isso. Obrigada, Camila, por tudo. Sara, tu é muito educada. Cata o seu comentário, se quiser ofender alguém, guarda no bolso e vai olhar para tua família, porque às vezes teu marido tem outra, tua esposa tem outro, tua filha tá andando com marginal, teu filho tá vendendo droga, você tá aqui, ó, julgando pessoas.
Então, olha primeiro para a tua vida, que deve estar ruim, para querer falar bobagem para alguém que já está sofrendo, e aí cura a tua vida para depois vir, porque não vem despejar o seu inferno na vida dos outros, não, porque teu inferno é teu, guarda para ti, que não tem ninguém a ver com isso. E tem que se instruir minimamente antes de fazer qualquer tipo de comentário, não é só ler e jogar o que pensa. Exatamente. Estudem, estudem. Ocupa o tempo de julgar estudando. Façam isso para fazer bem para vocês. Obrigada, meu amor. Imagina, Sara. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra neste mesmo horário. Tchau. Beijos. Tchau.